Mas eu queria que você falasse, Dava, o que você acha que vai acontecer com esse vestiário, assim? Não, então, vamos lá. A gente. Vamos ver a questão da. Aí, tem isso aí, que são as coisas que todo mundo viu que tá aqui na nossa frente. E tem as apurações, tá? Então vamos lá, as apurações. Na noite, teve o BO, o Pedro fez o BO, todo mundo viu o Cebolinha e o Thiago Maia, se não me engano, foram com ele na delegacia, e os jogadores, obviamente, ficaram do lado do Pedro naquela situação e tal. A partir do momento que o Flamengo demitiu o cara, né? Avisou pros jogadores, ó, tá fora e tal. Apurações, tá? Dos jornalistas. O elenco entendeu que o Flamengo fez o que tinha que ser feito e bola pra frente. E aí porque tem jogo. a vazar informações. Gerson joga o cara na parede. Isso, aí foda-se o maluco aí, foi pro inferno, não tava no Flamengo, é isso que importa. E aí, né, obviamente, chegou segunda-feira, todo mundo tinha que ir pra treinar. E aí esse foi o ponto da situação. Aí o Pedro não vai. O Pedro não vai, o problema não é o Pedro não ir. O Pedro não vai e não fala nada. Se o Pedro tivesse avisado. Porque o próprio Flamengo não tá falando nada, tá? São só as apurações. Se ele tivesse avisado, porque assim, parece que aconteceu. O Pedro não foi treinar, e isso é passivo, porque o que acontece? Apurações, de novo, tá? Foi informado, o Pedro sabia que ele ia ser punido pela insubordinação de não ter ido aquecer, que tá errado, né? Que tipo, por exemplo, até o Gabigol já foi punido por coisas assim, né, nessas coisas aí. Então, a galera, o Léo Pereira foi banido porque atrasou no treino, porque ficou doidão na noite passada. Banido não, multado, né? Multado. Então, e aí parece que o Pedro não gostou disso, e eu entendo porque ele gostou disso, porque ele tomou um tocão depois, é óbvio que ele tá puto. Beleza. Aí ele não vai no treino, não avisa. Aí não avisar é muito ruim. Tipo assim, o jogador faltar treino, isso já aconteceu em outros clubes, tá? Obviamente não tinha uma situação assim, mas tipo, o jogador faltar o treino, já vi vários que mandar o cara embora. Não, assim, e se ele avisasse, tipo, tô com a cabeça quente, não vou ir hoje e tal, não, treino. Gente, mas assim, eu acho que é uma outra situação. Ele tem que ir por tudo que aconteceu. Ele não precisa treinar. Ele pode falar, cara, tô com dor, deixa eu... É o famoso, o cara só vai pra não dar essa merda, vai no departamento médico, é liberado e vai embora. É isso. Quando ele não vai, ele abre margem pra outras situações. Sim. Que é o que acabou de sair no GE. Elenco do Flamengo reprova a ausência de Pedro. Sim, é isso que eu ia falar. Foi. Aí o elenco já falou, pô, isso não é legal, todo mundo veio aqui, todo mundo passou por essa situação ontem também. O Sampaoli conversou com o elenco, e aí, após a conversa com o Sampaoli, teve essa reprova, tipo assim, né, com esse contexto. E aí, assim, se o Pedro tivesse avisado, falasse, cara, ó, tomei um socão, tô com a cara doendo, vou, sei lá. Eu acredito que a direita do Flamengo fala, show, cara, beleza, fica aí, vamos. Liga e avisa. Não avisou. Aí, isso, uma da tarde, a hora que eu saí de casa, tá, pra vir pra cá, 1h da tarde a ESPN deu, o Pedro Valmeida deu lá, que as fontes dele diziam que o Pedro não queria ir porque ele não estava confortável com a situação. Aí depois o Mauro César Pereira deu que o Pedro não foi porque foi no dentista ver a boca e tem lá confirmação que ele realmente foi no dentista. Aí a história mudou 3 vezes no mesmo dia. Então assim, pode ser que o Pedro tenha visto, o Pedro não... Quando a gente falou Pedro, a gente tá falando Pedro, mas 200 pessoas trabalham com ele, tá? Deve ter visto a repercussão negativa dele não ter ido. Vamos de dentista. E falou, porque na hora que eu tava em casa ainda, o que tava falando é que a staff do Pedro estava falando com o Flamengo. Conversando pra resolver aí a situação. Então, o Flamengo vai punir ele por ele não querer aquecer, né? Não, então que deu, né? É isso que deu que ia acontecer isso também, né? É uma situação que poderia ter sido... Não ter acontecido tão facilmente, né? Tipo, com um aviso, com alguma coisa do tipo. E fez virar um alarde ainda maior. Sim. E é isso aí que o problema que tá. E essa é a questão, cara. Esses staffs aí tem que entender alguma coisa. Qual é o objetivo deles com essa situação, tá? Qual que é o objetivo deles? Porque a gente pode procurar alguma... Porque no momento, a história no momento é essa. Tem algumas outras informações que eu vou passar aqui. Informação é apurações, né? Qual é o objetivo do Pedro? O Pedro quer ficar no Flamengo? O Pedro quer mandar o São Paulo embora? O Pedro quer ser negociado? O que o Pedro quer? Essa que é a questão. Jogar. Porque... Não, tudo bem, ele quer jogar. Beleza. Mas jogar no Flamengo? Então a gente tem que entender o que o Pedro tá querendo com isso. Qual é a vontade mesmo. Porque assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Não, eu tô tentando entender qual a estratégia dessa falta, por exemplo. Dessa estratégia que o staff dele tá fazendo. Posso falar o que eu acho? Eu acho que ele quer que o São Paulo seja mandado embora. Ele vai perder. Essa casa de braço ele vai perder. Isso aí é certeza que é isso que ele quer. Mas eu acho que isso está acontecendo. Então, ele vai perder essa casa de braço. E aí ele vai entrar na situação. Então ele vai ficar... Beleza, eu quero sair. Eu acho que é essa vai ser ou ele ou eu, é isso? Ou ele ou eu. Assim, eu acho que só tem 2 jogadores que podem fazer isso no Flamengo hoje. Gabigol e Arrascaeta. Sim. Só. Nem o Bruno Henrique. Sim.
Gabigol e Arrascaeta. E é aquele negócio, cara. E aí que tá. Esse grupo, desde do Jorge Jesus, e aí pós Jorge Jesus e tal, porque o Jorge Jesus é incontestável, óbvio, ele não é um grupo que ataca o treinador. Normalmente eles dão suporte pro treinador, independente da merda que seja. pelo Publicamente. contrário. Claro. Mas tudo bem. Melhor. Que eu sei, melhor. que é o que tem que ser Sim. feito. É, Publicamente melhor. é o que tem que ser feito. Então sim. não é o perfil desse grupo. E a partir do momento que o Flamengo vai lá, demite o cara que fez a merda, conversa com o São Paulo aceita, porque tem isso também, que se o São Paulo ficasse de merdinha, provavelmente ele ia ser mandado embora. Se o São Paulo escolhe não mandar esse cara embora, ele ia ser demitido. Ontem à noite tava essa situação. Que era a pressão, o jogador já falou, cara, esse cara aqui acabou. Então, mas o São Paulo foi lá e mandou o cara Posso embora. falar uma coisa? E eu acho que em qualquer outro clube que ele estivesse, Ele tancaria o cara, né? Eu também ele acho. sairia junto com o cara. Eu também acho. Os times que ele fez no Brasil, eu acho que ele faria isso no Atlético. Uhum. Eu acho que ele faria Faiu isso no Santos e faiu. eu acho que no Atlético, não pela situação que geralmente ocorre quando é com grupo, que é diferente do Flamengo. Não diferente do Flamengo, mas eu sinto que os caras do Atlético se posicionam mais publicamente. Tipo, o Hulk vai mais a público pra falar de merda, pra dar opinião sobre merda. Eu acho que. Pra mim, ele não se ele falou fez merda, isso. eu acho que ele tiraria o Sampaoli. O Sampaoli no Atlético, eu acho que ele sairia com o cara. Ele eu acho só que no não Santos, fez a mesma isso coisa. pensando em carreira mesmo, em títulos que dá pra ganhar nessa temporada. Não, e eu acho que ele sabe o elenco que ele tem, na ele carreira sabe dele, a pô. projeção que ele tem Sim. e o time que ele tá também. E aí, assim, vamos lá. Vamos lá. Se a intenção do staff do Pedro é que o São Paulo saia, na esperança de que um outro técnico vá botar o Pedro pra jogar, é um pouco inocente esse tipo de pensamento. Porque se E é você bem for pensar. egoísta pensando Não, no que... totalmente. Não, e ele perde todos os amigos do grupo. Pô, não, acabou. É. Então, assim, só você. O Flamengo teve, acho que, 8 técnicos desde Jorge Jesus, né? Eu acho que ele chegou. Era o Domi, né? Uma coisa assim. Já chegou era o Jorge Jesus, pô. Não. Jorge Jesus não tava? Não Pedro? tava. Não tava. Tava, gente. Chegou no final de Jorge Jesus. Não jogou, ele não ganhou a Libertadores com o Flamengo. Mas, então, Não, mas ele chegou, era o Jorge mas aí Jesus teve ainda. pandemia Mas e quase pandemia e jogou. saiu. É, tudo Mas bem. era o Jorge Jesus É, não, quando mas ele ele chegou. joga mais com os caras. Não, mas quando ele só- chega, é o Jorge Jesus e ele é banco ainda, com o Jorge Jesus. Ele chega, mas é o muito Jorge pouco, Jesus muito pouco, técnico. mas muito pouco. No início, antes da pandemia, pô. Isso, é. Ele chega Pô, mas no as- início de janeiro. É, mas É. a pandemia é janeiro. Não, pois é. Não, a pandemia é em março. Ele chega, esses 3 meses de carioca com o Jorge Jesus, ele já tá Ele já tava, Flamengo, pô. Aí, o que acontece? O Pedro 8 técnicos. O Pedro só foi titular com o Dorival. Só com o Dorival. E por que o Bruno Henrique lesionou? Então, assim, achar que vai ser titular do nada porque trocou o técnico também não é um negócio que, sabe? Não, Não, eu acho que não faz sentido nenhum. não faz sentido isso aí. E assim, o Jorge Jesus, pô, fica 2 meses com o Pedro, não tem nem como falar. É óbvio que não tem como a gente falar que ele pode ter sido titular ou não, porque não deu tempo. deu tempo, E não os deu caras tempo. tinham acabado de ganhar tudo. Óbvio que ele não ia mexer no time. Não tem como. Mas assim, o meu ponto, Dava, é além disso. Isso já mostra pra mim uma outra insatisfação do Pedro. Que é, se ele está forçando porque ele quer jogar, porque assim, em vários momentos ele foi reserva, Sim. uma reserva de luxo que entrava todo jogo e fazia gol. Importante pro E Flamengo. ele começou, Mesmo reserva. E ele questionou a minutagem dele. Aham. Você trouxe alguns dados que ele jogou bastante. Jogou. Então, o que leva a crer pra mim é que ele quer sair. Então. E eu acho que em algum momento o Flamengo não queria liberá-lo, Aham. porque óbvio. E assim, e ele sair pra outro time brasileiro é um tiro no pé pro Pedro e pro Flamengo. Por quê? Ele não pode jogar nem Copa do Brasil, Não. nem Brasileiro, que a gente tava Sim. falando. Ele só pode jogar Libertadores ou Sul-Americana, beleza? Ele sair pra fora é ele tentar de novo a sorte na Europa. É adaptar Ou noite na Arábia, né? E aí a minha grande Ou questão isso. é, eu não acho que ele vai querer ir pra lá. Pelo jeito que ele tá falando, ele quer jogar alto nível. Sim, Exato. sim. Então, a situação é, ou o Flamengo me vende pra Europa, ou eu não fico.